Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, vivenciamos mais uma Semana Santa. Jesus, no Evangelho segundo São Lucas, na sinagoga de Nazaré, ele proclama em viva voz aos seus interlocutores: eu vim para anunciar um ano da graça do Senhor. O que isso significa para nós é que o nosso tempo está altamente perpassado pelo divino, o sobrenatural. Aquilo que é de Deus atravessa a vida do homem aqui, nesse mundo. Como lemos no relato da criação, no livro do Gênesis, Deus criou o mundo e Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou, dando-nos a entender de que o tempo deve nos levar para Deus. O tempo deve ser como um rio caudaloso que corre no seu leito, suspirando em desaguar no mar. O tempo também clama por Deus, pelo céu. É por isso, meus irmãos, que nós temos um dia santo da semana chamado domingo, o dia do Senhor. Esse dia do domingo, para nós é um sacramento, ele não é simplesmente um dia de 24 horas, mas ele prefigura aquele último dia da eternidade, aquele dia sem fim, que é o próprio Cristo. Todos nós estaremos nele quando essa história for consumada. No domingo de Páscoa, ouviremos aquele versículo do Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Meus irmãos, às vezes nós cometemos um grande pecado, que é em separar as coisas nesta vida da seguinte maneira: isso aqui é de Deus, isso aqui é vida profana. Não, meus irmãos. Como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida pertence a Ele. Nós não somos de Deus só quando estamos aqui, na igreja. Nós somos também de Deus quando estamos no trabalho, no lazer. Em qualquer atividade da nossa vida, somos de Deus e, portanto, toda a nossa vida é orientada pela luz divina. Ah, meus irmãos, se conseguíssemos assimilar isso, se não deixássemos de pecar, ao menos pecaríamos menos. O grande São José Maria Escrivá recebeu de Deus a seguinte ciência, e que ele passou para muitos membros da igreja: o seguinte: toda a vida do homem está perpassada pelo divino. Então, o homem deve dar testemunho da sua fé no meio da sua família, no seu trabalho, no seu lazer. Quando renunciamos
a Deus na nossa vida, instala-se a barbárie, a desordem. É por isso que muitas vezes nós nos envolvemos em desordens porque marginalizamos Deus na nossa vida. Quando muitos de vocês pensam em se unirem com uma pessoa, com uma mulher, no caso do homem, e do homem, no caso com a mulher, para formar uma família, se vem à igreja para pedir a bênção de Deus. Porque o meu relacionamento também pertence a Deus. Eu não vou viver um relacionamento aquém de Deus. Por isso que muitos casais de namorados pedem o sacramento do matrimônio, como reflexo daquela palavra de Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. Queridos irmãos, nós católicos, durante todo o ano, durante cada ano, nós católicos buscamos mais santidade, vivendo aqui no mundo os mistérios de Deus. Esse mundo, que nós chamamos de planeta Terra, foi palco de um mistério que nem os anjos no céu puderam contemplar, o mistério da encarnação, que São Paulo afetuosamente chama de o mistério da piedade. Por isso que os anjos desceram do céu para a terra para contemplarem o mistério do Deus que se uniu à natureza humana no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Mas Ele se uniu à nossa natureza humana para nos unir a Ele mesmo. Como dizia Santo Atanásio, Deus, ao se abaixar para se unir à natureza do homem, na verdade Ele elevou o homem para que o homem se unisse à natureza divina. Vejam, meus irmãos, como o nosso destino é grandioso e brilhante. O nosso destino é a vida com Deus, é sermos revestidos da divindade de Deus. Por isso, nós não somos criados para a morte, somos criados para a vida com Deus. E esta vida que temos agora é só o início desse grande mistério de comunhão com Deus. E quando chegar aquele dia em que Deus for tudo em nós, São Paulo, na carta aos Romanos, diz que toda a criação espera a redenção. O que isso significa? Que todos nós também aguardamos a plena saciedade, como rezamos na oração de Santo Tomás de Aquino, antes de toda a missa que celebramos aqui na nossa paróquia de Santa Maria. Todos nós desejamos atingir essa plenitude, e isso só é possível em Deus, que é a plenitude do homem. Queridos irmãos e irmãs, o pecado causou uma fissura do homem em relação a Deus. É por isso que o Filho de Deus vai passar por tudo. Ele vai passar pela cruz em vista de fechar essa fenda que nós abrimos pela nossa desobediência. Deus é só amor, como nós ouvimos no Evangelho segundo São João. Jesus, ao saber que se aproximava a sua hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus que estavam no mundo
e amou-os até o fim. Aqui neste mundo, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabia que ele tinha recebido tudo de Deus e para Deus ele deveria voltar. Ele então fez um gesto que antecipava a cruz, de levantar-se, tirar o manto, cingir-se com uma toalha e começar a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de Simão Pedro, bem intencionado, disse ao mestre: tu me lavarás os pés, mestre? Jamais eu te deixarei lavar os meus pés. Pedro, realmente ele se reconhecia pequeno diante de Cristo. Pedro se reconhecia como um legítimo discípulo. Ele tinha se colocado no lugar dele. Tu és maior do que eu e vai lavar os meus pés? Meus irmãos, eis aqui o aspecto magnífico de Deus, nosso Senhor. No Antigo Testamento da Bíblia, o Senhor disse ao seu povo por meio de Moisés: qual é a nação que tem um Senhor tão próximo ao seu povo como Israel? Qual é a nação que possui estatutos tão sábios como Israel? Podemos também nós dizer qual é o povo, a Igreja Santa, que tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele se uniu a nós. Ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali no meio. A cada missa respondemos a oração do Padre: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós não estamos aqui fazendo a lembrança de alguém que desapareceu. Nós estamos celebrando alguém presente. Ele é o cabeça dessa assembleia. É por isso que o sacerdote, quando celebra a missa, ao invés de ele fixar o olhar no povo, ele fixa o olhar no crucificado. Porque a missa é dele. O sacrifício é de Cristo ao Pai por nós. Vocês também estão direcionados a Cristo. Não é ao Padre, aos leitores, aos cantores, a ninguém dessa assembleia estamos direcionados. Estamos orientados para Cristo, que é o nosso norte, o nosso oriente. Queridos irmãos, quem é o Deus que se dobra diante de sua criatura? Nunca se ouviu isso na história. Nunca uma filosofia do mundo concebeu ideia tão brilhante, que para nós é real, não é uma simples imaginação, de um Deus que estabelece amizade conosco. Jesus disse aos apóstolos: não vos chamo de servos, chamo-vos de amigos. Mas mais tarde, na ressurreição, ele chamará os apóstolos e, portanto, toda a igreja de irmãos. Irmão é muito mais do que amigo. E por que Jesus disse aos discípulos: não vos chamo de servos, mas de amigos? Porque eu vos dei a conhecer os mistérios do meu Pai que está nos céus. Nós somos os íntimos de Deus. E vejam como aprendemos pelo ensinamento da igreja, nós somos agregados a Cristo, a ponto de sermos chamados de
o corpo de Cristo, e o corpo não está separado da igreja, o corpo não está separado da cabeça. A cabeça está unida no estreito laço ao corpo. Eis a importância de nós recebermos os sacramentos, porque são os sacramentos que nos inserem em Cristo Jesus. Nosso Senhor, uma certa vez disse aos discípulos: eu não vim para ser servido, mas para servir. Olha Deus falar. Jesus era Deus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. O que é que ele queria dizer com isso? Ele veio para nos dar a sua vida, a vida de graça. Que Deus nos dê essa alegria de a vida de Deus estar em nós. É o que nos dá vida, a vida de Deus. Essa vida aqui, Christian, não valeria nada se não recebêssemos de Deus a vida divina por meio dos sacramentos. Essa vida seria tão triste, meus irmãos, se não tivéssemos a vida divina em nós por meio dos sacramentos. Quantos de nós aqui somos acostumados à comunhão? Toda missa que marcamos presença, nós nos aproximamos do altar para receber a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Mas nós não estamos só comendo, no bom sentido, a hóstia. Estamos recebendo a vida de Deus em nós. Por isso que podemos dizer, como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. És o Senhor da minha vida. Tu estás todinho em mim, Senhor. Nós sabemos que ainda estamos no mundo e a nossa vida ainda não é completa, não é plena. O homem ainda é muito imperfeito. Nós mesmos aqui reconhecemos, cada um reconhece a sua finitude, mas nós aguardamos com esperança a chegada da vida plena. A missa nos prepara para a plenitude de Deus que vem em Cristo Jesus. Olha como escutávamos na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios: todas as vezes que vocês se reúnem para comer o corpo do Senhor e beber o seu sangue, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, estaremos assim, vigilantes. É assim que nós esperamos a chegada do Senhor. Ele vem. É assim que esperamos o Senhor vir, tomando parte da Assembleia Santa, que é a missa. Queridos irmãos, que grande honra para nós termos Deus como servo. Aí, aqui sim, Ele é servo no sentido de nos dar a vida da graça. É Deus que se faz meu servo. Não pode acontecer de eu fazê-lo o meu servo. Isso é idolatria. Se eu fizer de Deus o meu servo, Ele que vai me servir. Agora não é idolatria se Deus me serve. Porque quando eu quero que Deus me sirva, eu quero que Ele me sirva nos meus caprichos. Ele me atenda nos meus impulsos, na minha natureza envenenada pelo pecado. Aí isto é uma desordem, é uma inversão de valores. Foi o pecado cometido por Adão e Eva, a soberba de querer colocar Deus abaixo. Mas quando Deus se faz servo, é para nos dar vida. Eu não vim para ser servido, mas para servir. O trabalho de Jesus
foi muito fecundo. Nós aqui somos frutos dessa redenção de Cristo. Nós somos frutos desse tríduo pascal que começa hoje. Como eu disse, os dias grandes da Semana Santa começam hoje e culminam no domingo de Páscoa. Esses 3 dias, quinta, sexta e sábado, foram vividos pelo Senhor intensamente nesse mundo. Jesus santificou o tempo e o mundo com a sua vida, quando na quinta-feira santa ele se entregou na celebração da missa. A missa nasceu nesse contexto. Por isso não cansemos em dizer que a missa faz memória do sacrifício de Cristo. A missa é o Calvário. Na sexta-feira santa, o Senhor se imolou no alto da cruz. Queriam cometer um assassinato, mas Cristo ofereceu ao Pai a sua vida. O que era para ser um assassinato, para aqueles que têm fé, se tornou uma imolação, redenção. E na noite de sábado para o domingo, o Senhor triunfou, vencendo a morte. Ressuscitou. Pois é, meus irmãos, todos nós somos frutos desses 3 dias. Jesus falou do tríduo pascal, quando disse a alguns que vieram da parte de Herodes. Alguns vieram da parte de Herodes com o seguinte recado: foge, mestre, porque querem te pegar. E Jesus respondeu: dizei àquela raposa que eu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Ele estava se referindo à quinta, à sexta e à madrugada do sábado para o domingo, os 3 dias. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão vendo aqui o altar dos santos velados. O altar dos santos velado pelo pano roxo que lembra a penitência. Quando a gente vier celebrar a ressurreição do Senhor, na noite de sábado para domingo, nós veremos já os panos tirados e as imagens dos santos novamente visíveis aos nossos olhos. No seguinte sentido, os santos são frutos da cruz. Esse é o sentido. Jesus morre não é para nada. Jesus não morre por morrer. Ele morre para dar frutos, como ele disse em um domingo da quaresma desse ano, falando de si mesmo. Se o grão de trigo caído na terra não morre, não produz frutos. Mas se morre, produz muitos frutos. Ele estava falando dele mesmo. O grão de trigo que veio do céu para a terra para morrer, para produzir muitos frutos. Eis aqui os frutos da cruz, os santos. Eis aqui os frutos da cruz, a igreja. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Olha aí, todo esse povo bonito que se sentiu atraído pela cruz. Vocês não estão aqui por mim? Vocês não estão aqui pelos cantores? Vocês estão aqui por Cristo, ou não é? Então não venham para a igreja só quando vocês vão fazer uma leitura, só quando vocês vão cantar. Venham pela devoção, por amor. Eu sei de muitos da nossa paróquia que só vêm quando tem uma atividade. Quando eu vejo alguém, eu já digo: você tem que vir pela devoção, não pela obrigação. Eu vou para a igreja porque eu tenho que cantar hoje. Eu vou para a igreja porque eu tenho que servir como acólito. Mas se no domingo não me escalarem como acólito, Pablo, então eu nem apareço na igreja. Não venham pela obrigação,
venham por amor. A quem? A nosso Senhor, que nos ama. Vocês sabem o que é amar? É dedicar-se, é entregar-se. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Esse amor humano que nós temos, ele é uma faísquinha diante do grande esplendor do amor de Deus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Aqui em Goianésia do Pará, de cima deste morro, onde se ergue essa igreja imponente, sob o orágo de Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, muitos homens e mulheres de boa vontade se sentem atraídos pelo poder da cruz. É algo que eu não consigo explicar porque é mistério. Tem hora que eu fico pensando assim comigo mesmo, se depender das minhas pregações, essa igreja vai esvaziar. E não é só aqui não, em tantos outros lugares, tantas pregações mal feitas, pregações que não são bem feitas, mas o povo vem. Eu digo que nas missas católicas, pode o padre celebrar indecorosamente, os leitores podem titubear, os cantores podem desafinar, mas o povo vem, mesmo assim. Porque, como eu disse a vocês, o que nos atrai para cá é Cristo, não é o homem, é Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meus irmãos, como Simão Pedro, aprendamo-nos a nos humilhar diante de Deus. O que é que Jesus ensinou? Quem se humilhar será exaltado. Quando Jesus foi lavar os pés de Simão Pedro, não. Pareceu João Batista, quando João foi batizar Jesus. Aliás, Jesus pediu para João batizá-lo. O que João disse a Jesus? Mas Senhor, tu que deves me batizar. Não, me batiza para que a justiça seja cumprida. João Batista já havia dito, é preciso que o Cristo cresça e eu diminua. Se o mundo aprendesse isso, seria mais feliz. Simão Pedro estava bem intencionado. Ele se humilhou diante do Senhor, por isso o Senhor o exaltou. Se eu não te lavar os pés, Simão, não terás parte comigo. Ah, Senhor, então para eu ter parte contigo, é necessário que me laves os pés? Então lava logo o meu corpo inteiro, a começar pela cabeça. Mas Jesus respondeu, já estáis limpos. Todos vocês já estão limpos, com exceção do filho da perdição, ou seja, o seu traidor, Judas Iscariotes. Quantos de nós aqui também estamos limpos, mas precisamos lavar os nossos pés imundos no sacramento da penitência? Quantos de vocês se confessaram agora para celebrar a Páscoa? Parabéns, bonito isso. Nós já somos banhados pelo batismo, mas ao longo do dia, ao longo da nossa vida, quanta imundície vai se acumulando nos pés, aos pés. Disse Jesus a Simão Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Eu quero dizer para vocês também, se não recebermos os sacramentos, não teremos parte com o Senhor. Nós somos católicos. Tem algumas pessoas da nossa paróquia que estão frequentando a catequese, não só durante esse ano, mas também desde o ano passado, de 2023.
em vista dos sacramentos da Páscoa de 2024. Força para vocês, não se desanimem. Parabéns. Como dizia um bispo hoje pela manhã, o de Belém, é para a frente e para o céu. Achei bonito isso. A gente costuma dizer para os outros, para a frente, não só para a frente, para o céu. Vocês têm consciência de que sem os sacramentos vocês não terão parte com o Senhor. Não basta só dizer, eu amo Jesus, eu rezo, eu faço as coisas direito, meu pensamento pensa em Deus. Nós somos católicos e somos de uma igreja que é sacramental. O Senhor deu os sacramentos para nós. Se eu querer chegar ao céu sem os sacramentos, repetimos aquele pecado da Torre de Babel. Subiremos ao céu construindo a própria torre, nós. E Deus confundiu os construtores da Torre de Babel. Porque se vai ao céu, pela graça de Deus, que se perfaz nos sacramentos. Queridos irmãos, no dia de hoje, quinta-feira santa, celebramos a instituição da Eucaristia. O Senhor presenteia a sua igreja com a Santa Missa, mas para que a missa aconteça, é necessário que haja o sacerdote. Esse evangelho de hoje, para mim, é o relato da ordenação dos primeiros sacerdotes da igreja. O evangelho, quando inicia dizendo que Jesus amou os seus até o fim, o evangelho está se referindo aos padres, aos sacerdotes. Jesus amava todos os apóstolos, mas tinha um que era amado por ele em predileção, João, o discípulo que Jesus mais amava. E isso não causava ciúmes nos outros apóstolos. Mas o discípulo amado representava toda a igreja, ele tinha uma missão. O Senhor amava toda a igreja na pessoa do discípulo amado. Jesus ama todos nós, igreja de Deus, mas Ele ama especialmente os seus sacerdotes. Mas sabe por quê? Nós precisamos ser mais amados por Jesus para nós desempenharmos melhor o nosso trabalho. Um padre que se sente amado por Jesus, ele desempenha com fidelidade a missão que Deus lhe deu. Eu acredito que a missão mais renhida da face da terra é a do sacerdote. Ele amou os seus até o fim. Lavou os pés dos discípulos. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Dei-vos um exemplo, o que eu fiz, façam vocês também, lavem os pés uns dos outros. Jesus falava isso para os apóstolos. Ele deixava então a sua igreja preparada para os apóstolos. Ele ficaria invisível, porém presente no meio da sua igreja, mas invisível aos nossos olhos, e deixaria a sua igreja aos cuidados dos sacerdotes. Meus irmãos, vocês foram confiados a mim pela pessoa do bispo diocesano. Que responsabilidade, e Deus há de pedir contas. Como eu dizia, Ele ama a todos, mas Ele demonstrou um grande amor pelos sacerdotes. Como dizia São João Maria Vianney, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Rezemos pelos nossos sacerdotes. A igreja é cuidada por eles. Olha a confiança que nosso Senhor depositou nos padres, nos sacerdotes, de que estes cuidassem da sua igreja aqui no mundo. Jesus contou tantas parábolas, falando de o dono de uma vinha, que precisa fazer uma viagem
para um lugar distante, mas ele deixa a vinha aos cuidados de vinhateiros. Quero aplicar a ideia dessas parábolas ao sacerdócio. O Senhor, que deve voltar ao Pai, mas permanecer no meio de nós, ele será tirado do meio de nós pela cruz. Ele deverá voltar um dia, ou seja, aparecer para que o contemplemos face a face. Até que isso aconteça, os sacerdotes respondem pelo Cristo. Mas o sacerdote não é dono da igreja, ele é administrador. O administrador não é dono. Quando o dono chegar, pedirá contas. Ai do sacerdote que não foi fiel. Ai do sacerdote que desencaminhou um povo e escandalizou uma gente. Olha o que Jesus disse ontem no Evangelho, referente a Judas Iscariotes, que também foi ordenado sacerdote. Seria melhor nem ter nascido. Seria melhor nem ter nascido. Um padre leva muita gente para o céu, mas um padre também mau pode levar muita gente para o inferno. Por isso, queridos, rezemos pelos sacerdotes, para que cuidem das coisas de Deus. Não sejam ambiciosos, mas cuidem da igreja como autênticos pastores, cuidando de algo que não é seu, mas é de Cristo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Perguntou Jesus ao primeiro papa da igreja. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida da minha igreja, apacenta a minha igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.